Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. E aí, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints, tudo bom? Está entrando no ar mais um episódio da série Tom Brady Pistola, com direito a pneu em pleno estádio Raymond James, ou mais conhecido aqui no Brasil, né, como Raimundo Thiago. Tudo bem, né? Foi um jogo, assim, plasticamente falando, foi um jogo insosso, meio desagradável. Há controvérsias também, o pai vai falar aqui. O pai é um apaixonado por jogos com boas defesas. Mas no fim das contas, a gente venceu pela quarta vez em temporadas regulares o Tampa Bay Buccaneers com Tom Brady, né? Somos tetra. Pode enfiar o Super Bowl lá naquele lugar aí, vocês, torcedores do Bucs, porque esse título ninguém vai tirar do Saints. Nós somos os verdadeiros donos da NFC South. E hoje eu tô aqui com essa lenda, Marcelo Pai. E aí, Pai? Fala, Xará, boa noite, galera. Depois de muito tempo, eu vi um jogo inteiro do Saints, foi o primeiro essa temporada. Após o trauma de janeiro, eu abandonei e voltei especificamente para esse jogo e não poderia ter sido melhor, cara. O Tom Brady ele tem 3 shootouts na carreira, um proporcionado pelo Dolphins aí do nosso convidado que vai falar daqui a pouco, o outro pelo Buffalo Bills e o terceiro por nós. Então, uma carreira de 20 anos aí, mais de 20 anos, e o cara só passou em branco 3 vezes e uma conosco, com o time todo remendado, sem linha ofensiva, sem wide receiver, sem tight end, sem quarterback, é algo bastante relevante. E assim, o jogo, para a maioria da galera, principalmente os mais novos, que adoram ver big plays, aquelas corridas longas, passes, etc., o jogo deve ter sido uma merda, mas para mim o jogo foi excelente, principalmente pela forma como ele acabou, né? Então, a gente sabe que a temporada está sendo bem complicada pela troca de quarterback, perdemos o nosso principal, que controvérsias à parte, problemas pessoais à parte, ele estava indo bem, mas a gente ganhou. O importante é que a gente ganhou e a gente varreu os caras de novo na temporada regular. E é isso aí, vamos pra frente. Maravilha, hoje a gente está aqui também com um dos nossos reforços para essa temporada, o Gabi. E aí? Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Feliz demais pela vitória do Saints, é bom ganhar do Tom Brady é melhor ainda, e ganhar do Bucs de novo é ainda muito melhor. Não tem jeito, eles sempre vão sofrer contra a gente. Dói um pouco lembrar de janeiro, mas enfim, é sempre manter o presente e o momento. Então é isso, vamos discutir um pouco mais aí. E feliz demais pela nossa defesa, que, meu Deus, eu amo essa defesa demais. Sei lá, pra mim que acompanho desde 2010 mais ou menos ali, já teve algumas defesas complicadas. Ver a defesa hoje em dia carregando um jogo como esse é muito bom. E para falar do próximo jogo, que é contra o Miami Dolphins, hoje a gente está recebendo aqui o Thiago Cordeiro, do Fincast. E aí, Thiagão, beleza? Se apresenta aí, fala um pouco de você e... Valeu, obrigado, querido. Valeu, Xará, Pai, Gabi. Cadê o Caio Rossini, porra? Aceitei o convite para falar com o Caio Rossini, ele não aparece. Ô, Caião, vai ter que passar no RH daqui a pouco. Bom, galera, obrigado pelo convite. Falar do Miami Dolphins é uma vocação, né? Vocês estão aqui diante de um cara que é fã do Miami desde o Dan Marino, narrado pelo Luciano do Vale em 1993. Confesso que a primeira memória que eu tenho do Saints na minha vida foi quando vocês trocaram o Rick Williams pro Dolphins. A gente deu um caminhão de first round e vocês trouxeram um cara que foi meu herói durante 3, 4 anos, foi running champ, enfim, candidato a MVP e tal, mas que largou tudo para mandar um baseado.
né? E depois voltou a ser relevante, claro, com essa geração do Sean Payton e tal. Mas antes disso, o Thiago, tinha um carinho muito especial por uma dupla de vocês, não sei se alguém é dessa época, que era Aaron Brooks e Deuce McAllister. Esses caras no Fantasy mandavam bem pra caramba. Obrigado pelo convite, o que vocês quiserem aí. Eu assisti o jogo ontem, tô à disposição para falar com vocês. Deixa eu só contar uma história rápida aí pro Thiagão. O meu texto de teste para entrar na época no Saints Brasil, né? O IDET é o podcast, mas a página, o Mundo Rudete, era o Saints Brasil. Uhum. Me pediram um texto como prova e eu fiz um texto sobre o Deuce McAllister. Pô, é um dos meus maiores ídolos no Saints. Eu muito colocava o cara até acima do Breeze, né? Você tá aí, cara. Eu sou viúva de Deuce McAllister. Eu assumi. Eu tenho um podcast, aliás, fica o convite aí pra galera que gosta de fantasy, chama Contando Jardas, né? Sou eu e o Fernando Groni. E o Contando Jardas com o Groni a gente faz porque a gente é muito apaixonado por NFL desde sempre. Então a gente usa o argumento do Fantasy para falar da liga de uma maneira geral. A gente fala de gamble, né, apostas esportivas. E, cara, o Deuce McAllister foi o meu running back que eu recebi da minha primeira Liga Dynasty. Foi em 2005. Então foi uma grande oportunidade legal lá. Recebi aqui que o Caio chegou na área. Então é isso. Deuce McAllister também. Sofri muito quando ele caiu de rendimento. Bom, e para completar esse timaço, olha aí, chegou o Caio para poder participar com a gente também. Fala, Caio, beleza? E aí, gente, tudo bem? Depois de muito tempo, tô de volta aí, mas eu não podia perder a oportunidade. Cheguei até atrasado, mas não tinha como perder a oportunidade de fazer um podcast com o Thiago Cordeiro, pô, parceiro. Quem não conhece, procura. Como que você fez o podcast? Na Noite Podcast, é isso? Na Noite Late Show? Tem lá, Na Noite Late Show, pode procurar no Spotify. Ele fazia um programa assim maravilhoso aqui em Sorocaba. Infelizmente, por coisas da vida não teve seguimento, mas tá na internet, é maravilhoso. E é torcedor do Dolphins, sofredor. Cheguei com ele falando de Deuce McAllister, mostra que a gente tá velho, porque eu também acompanho o Deuce McAllister. Então vamos lá. Só contar uma história do Caio pra galera aí. Teve uma vez que a gente tava fazendo pauta, plantão, jornalista, tal, esperando sair a notícia. E qual que vocês acham que era o assunto? Que time era pior, o Saints ou o Dolphins? Na época o Saints também só perdia. Tá aí. Mas daí vocês me abandonaram, porra. Aí só o Dolphins não prestou. Não, mas vocês têm o Tua agora. Agora o Tua Tango Bailou. Vamos falar. Quando vocês quiserem, tô pronto pra falar do jogo. É isso aí. Esse episódio hoje cheio de resenha. O With That 85 tá começando agora, galera. Bom, só começar aqui com umas estatísticas rapidinho desse jogo que rolou no Sunday Night Football. Foram 65 mil pessoas e 65.754 pessoas lá no Raymond James Stadium. O Saints teve 212 jardas totais, né? Taysom Hill ali com 154 jardas, 13 de 27, tá? E 33 jardas corridas num rate de 66. O Alvin Kamara e o Mark Ingram tiveram apenas 18 e 10 jardas ontem, em 11 e 9 tentativas, respectivamente. O Marquez Callaway foi o principal nome entre os recebedores, né? 6 de 9, 112 jardas. E a defesa, que foi a menina dos olhos ontem, brilhou demais, segurou esse placar ontem. CJ Gardner-Johnson, uma interceptação, 7 tackles. E atenção para a estatística aleatória. Toda vez que CJ Gardner-Johnson teve 7 tackles ou mais em uma partida, o Saints nunca perdeu. Então, se você estiver acompanhando um próximo jogo do Saints aí, CJ com 7 tackles, a chance da gente ganhar já aumenta consideravelmente. O Lattimore teve um fumble recuperado e Cam Jordan com um fumble forçado, 2 sacks, 3 QB hits, brilhou muito. Onyemata, Davenport, cada um com um sack também. A linha defensiva ontem jogando demais, pressionando o Tom Brady, que virou farofa ontem. Eu quero começar falando aqui com o Caião, rapidamente. Suas impressões aí básicas sobre esse jogo, Caio. E estatística aleatória é o que mais tem nesse jogo, né, Xará? Se não me engano, é a segunda vez na história da NFL que um time com a vantagem que tinha o Bucs em relação a apostas, né?
tão favorito como o Bucks, acho que era 11,5 pontos de favoritismo do Bucks em relação. É a segunda vez na história da NFL que um time com essa vantagem jogando em casa perde de shootout, sem pontuar. Para você ver o tamanho do abismo, do absurdo que aconteceu em Tampa Bay. Vocês vão falar bastante da defesa, e eu vou até deixar, principalmente pro pai, que eu sei que o pai tá bem afim de falar da defesa. Então eu vou começar sendo um tanto quanto polêmico, porque defenderei Tyson Hill. Eu sei que vocês não gostam dele, eu sei que Tyson Hill é muito mais físico que cérebro. Aliás, é só físico, porque cérebro não tem nenhum. Eu sei que Tyson Hill quase sofreu uma interceptação com o jogo praticamente ganho, estando no campo adversário, para chutar o field goal, que é abrir mais de uma posse de vantagem. Mas Tyson Hill tem mérito de não ter feito merda. Tyson Hill geralmente é aquele quarterback que vai te entregar 3, 4 touchdowns, 4 corridos, ou 3 corridos de um passado, e vai te entregar 3 ou 4 turnovers, seja fumbles ou seja interceptações. Ontem era um jogo em que o ataque tinha uma única missão, não fazer merda. Se o ataque não fizesse merda, como não fez, o Saints ganharia porque a defesa estava encaixada. Qualquer erro do ataque, qualquer interceptação, qualquer fumble, qualquer coisa dessa, mudaria o nível, o momento do jogo pro Tom Brady, e você tirar o jogo do Tom Brady é muito difícil. Então Tyson Hill tem mérito de não ter feito merda, de ter jogado apenas o que dava para jogar. E o que dava para jogar foi jogado. Era um quase nada. A defesa do Buccaneers é maravilhosa. Hoje o ataque do Saints é baseado praticamente em jogo corrido, porque não tem recebedor. O Tyson Hill até acertou uns passezinhos ali, mas tirando passes pro Callaway, teve muito drop de novo. Então, dentro do que dava para fazer, Tyson Hill fez, o ataque produziu o que dava para produzir, e fez o principal, que era não sofrer turnover contra essa defesa maravilhosa do Buccaneers e não dar o momento do jogo pro Tom Brady, que estava completamente entregue durante o jogo inteiro. E muita gente fala, mas machucou o Goodwin, machucou o Mike Evans, machucou o Fournette. Com eles em campo, o ataque também não estava fazendo muita coisa. É claro que com eles em campo, a chance de pegar uma defesa cansada e fazer alguma coisa seria um pouco maior. Mas enquanto estiveram, não produziram o suficiente para que fosse algo extremamente decisivo a presença dos três no gramado na última parte do jogo. Então, méritos ao Tyson Hill, farei um aplauso especial a Tyson Hill, porque no nível que nós estamos, ter um quarterback que não faz merda já é um baita de um começo. Perfeito. Eu concordo com as palavras do Caio. Acho que esse é um aspecto muito importante que às vezes a gente deixa de dar o devido reconhecimento, né? Bom, aproveitando um pouco esse gancho do ataque, você acompanha o Saints desde quando? 2005. 2005, a primeira temporada que eu comecei a acompanhar o Saints bem próximo, né? Tá, e apesar desse aspecto positivo, até que o Caio, de uma maneira muito perspicaz aí, chamou atenção agora, é o pior ataque, porque você já viu as piores defesas que o Saints já pôde ter. Na verdade, é o pior ataque que você já viu do Saints desde 2005? Duas das piores defesas da história da liga, né? Verdade. 2012, 2015, elas estão no top 5 da história, né? Como piores defesas, né? É o pior ataque. Disparado é o pior ataque. O ataque com Aaron Brooks não era ruim, porque a gente tinha opções. A gente tinha Joe Horn, durante um período curto a gente teve o Stallworth, a gente tinha o Deuce McAllister, depois veio aquela galera, Marcus Colston, Pierre Thomas, Reggie Bush, na sequência Jimmy Graham. Não, então, e assim, mesmo naquela temporada 3-13, que foi a temporada de 2005, e aí tem N fatores que justificam a campanha, a questão do Katrina, o Saints jogar a temporada fora do Superdome e tal, o ataque não era ruim, né? O ataque não era ruim. E de lá para cá, o Saints sempre teve ótimos ataques. O ataque veio ter uma queda agora nos últimos 3 anos, basicamente. Claro, com o Brees chegando no final de carreira e com a falta de algumas opções de ataque, quando a gente perdeu especialmente o Michael Thomas e o Kamara. Mas é disparado, cara. O time jogando... tem o advento dos desfalques, o próprio Michael Thomas fora, Kamara perdendo jogos, Mark Ingram perdendo jogos, a gente jogando sem os 2 tackles que são excelentes, o Ramczyk e o Armstead, o left guard, se eu não me engano, também reserva ontem, então você tinha dois titulares na linha ofensiva.
Então, assim, e mesmo que tivessem os outros jogadores, né, cara, a gente não tem um quarterback decente como o Winston vinha sendo decente ao longo da temporada, e eu acho que com o Winston em campo a gente deveria estar com 9 ou 10 vitórias aí, a gente não perderia alguns jogos que perdemos, né? Esse foi a pior atuação de um ataque que eu vi, talvez essa e um jogo de 6 pontos contra o Rams em 2013. Mas é o pior ataque. É o pior ataque porque assim, o ataque começa pelo quarterback, a gente não tem. Pai, deixa eu entrar nessa conversa aqui. O Caio Rossini estava falando que o Tyson Hill, que aliás teve uma polêmica envolvendo o Tua e o Tyson Hill, né? Teve um grande jornalista lá americano que falou que o Tyson Hill era melhor que o Tua, porque fazia tudo que o Tua fazia e ainda corria melhor, tinha mais físico e tal. Só que, cara, sabe por que ele não foi interceptado, Caião? Porque ele só manda a bola na canela, porra. Os malucos têm que fazer milagre pra pegar as bolas. Como é que o defensor não chega, pô? E viu, Thiago, é maravilhoso, porque os passes dele que deram certo nesse jogo foram todos underthrow, porque se ele acerta o passe, era interceptação. Exatamente! Você falando dele, eu falando, não é possível, pô. No Vipers a gente tinha os caras que lançavam melhor. O Callaway teve que voltar umas 5 jardas para conseguir pegar a bola, porque se ele acerta o passe, era uma cobertura tripla. Os 3 melhores passes foram dropados. Sim. Um do próprio Callaway, um do Trotman e um do Vanett. Os 3 passes certos dele no jogo foram dropados, né? Não, teve um passe perfeito pro lado esquerdo pro Callaway, ele foi aquele sim. E ele fez a recepção. Sim, verdade. Foi o único. O resto... Um bullet, né? Um passe que a bola ficou um pouco mais pendurada, é verdade. O resto você tem razão. É isso aí. Mas E a grande sacada do Miami vai ser fazer o Tyson Hill ter que passar a bola, né? Que a nossa maior força enquanto defesa é gerar pressão, a gente pode falar disso depois, e aí vai fazer o Tyson Hill arremessar. É isso aí, mas respondendo aí, Xará, só para fechar o assunto, é o pior ataque, sim. Porque a gente sempre teve bons ataques, né? Bons e ótimos ataques, né? A gente não tá acostumado, quer dizer, a gente tá se acostumando com um time que vem sendo carregado pela defesa, né? Há pouco tempo aí. E aí a gente precisa, Xará, até para chegar a uma conclusão do que nós consideramos como o pior ataque. É pior um ataque que lança 400 jardas e 6, 7 turnovers, ou um ataque que faz 200 jardas sem nenhum turnover? Eu, particularmente, acho muito pior um ataque que carrega em jarda, porque geralmente essas jardas estão em garbage time, e que entrega a bola para o adversário o tempo inteiro. Um ataque que deixa o adversário com posição de campo inicial na linha de 20 já. Todo drive começa na red zone ou no campo de ataque, porque é um ataque que sofre muito turnover. Para mim, esse ataque é pior do que um ataque que consegue só 30 jardas. Eu concordo, Caio, mas eu até comentei na hora do jogo que eu tinha a impressão num dado momento do jogo que se o Tampa conseguisse fazer um touchdown apenas, a gente não ia ser capaz de virar o jogo. Sim. Parecia impossível pontuar, nem que fosse um field goal. Essa é a impressão que dava. E quando eu falo do ataque, eu falo do ataque de modo geral da temporada. Claro que ontem teve esses méritos, mas eu digo de forma geral na temporada mesmo. Mas tem o lado contrário também. Se o nosso ataque não desse a bola para o adversário em uma posição boa de campo, eles não iam chegar. O Tampa Bay ele não teve um snap na red zone sempre. E ele teve, se não me engano, 3 snaps no campo de ataque e esse drive terminou em fumble. Era uma atuação absurda da defesa. Absurda. Eu queria perguntar pro Gabi, a gente estava falando só para ainda falar um pouquinho de ataque, depois acho que nós vamos falar bastante dessa defesa, porque merece, né? A gente teve um Camara ontem muito pouco participativo, foram apenas 18 jardas em 11 carregadas, ou seja, o que não dá nem 2 jardas por carregada. E ele também só teve 13 jardas de recepção, né, com 2 recepções apenas. Você acha que tem a ver com as escolhas do Carmichael? Ontem o Sean Payton não estava, né, na sideline por conta de ter testado positivo para Covid. Tem a ver com o Taysom Hill não conseguir distribuir esse jogo ali de passes curtos? A gente sabe que ele parece não saber fazer a leitura ali. Ou você acha que pode estar acontecendo alguma coisa e ele está sendo poupado? Eu realmente acredito que ele está sendo poupado. Eu também acho que pode ter um pouco de tudo, na verdade, mas eu vou na linha dele estar sendo poupado porque talvez eles, como o Camara já perdeu alguns jogos nessa temporada, eu acho que eles estão evitando ter um Michael Thomas 2.0 ali, sabe? Uma outra versão, e arriscar perder o Camara para a próxima temporada. Então, na próxima temporada, a gente acredita que o Winston vai voltar e que talvez a gente tenha algumas peças melhores no ataque, né? Para evitar essa quantidade de drops. E eu acho que é por isso que o Camara não está sendo ainda tão utilizado, assim. Porque a gente sabe que o Camara é a nossa principal arma
alma do ataque ali. Então, se fosse possível, dava toda a bola para ele, mas a gente sabe que ele não vai aguentar todas as pancadas e é bem possível que ele se machuque. Então, na minha visão, eles realmente estão dando uma poupada no Kamara, principalmente por tudo que já aconteceu nessa temporada, e também dá mais espaço para os outros recebedores, que apesar de não serem tão bons, por exemplo, o Callaway apareceu muito bem nessa temporada, apesar dos drops, a gente só via mais o Tre'Quan Smith aparecendo, assim. Eu sempre curti mais o Callaway do que o Tre'Quan Smith. Mas enfim, eles também não são os melhores recebedores que a gente tem, e eu acho que o Kamara sendo poupado é a escolha certa de se fazer. Ainda tem o Mark Ingram, e como a gente viu, o Tyson Hill tá correndo bastante, então ele consegue, até o Tyson Hill, fazer esse papel de ser o responsável pelas corridas. Então eu realmente acredito que ele tá sendo poupado mais do que qualquer outra das opções. E chamar a atenção também para o fato, eu levantei essa bola aí, mas assim, a defesa do Tampa Bay é a melhor, se eu não me engano, alguém me corrige aí, melhor defesa contra o jogo terrestre da liga. Sim, então, sim. Também tem esse fato ontem, né, que fez com que ele tivesse uma participação talvez, né, reduzida. Vamos falar da defesa. Chega de falar desse ataque maldito, porque a defesa ontem foi uma coisa extraordinária, nós limitamos o Tampa Bay. Ô Xará, deixa eu só contribuir com a minha opinião sobre esse assunto. Se vocês me chamarem, eu vou falar. Claro, eu adoro o Kamara. O Kamara, a gente avalia muito ele por conta do Fantasy, né? A gente tem um podcast, como eu falei, que é o Contando Jardas de Fantasy, e o Tyson Hill prejudica muito o Kamara, na minha opinião, porque, primeiro, você enche mais o box, né? Você joga com um box mais cheio, porque você precisa ter um quarterback spy, né? E isso já prejudica o jogo corrido por si só, fica um pouco mais limitado. Então você deixa no mano a mano os recebedores, porque a bola vai chegar quadrada, vocês estavam até tirando sarro disso, e a gente povoa mais o box e faz com que o Kamara jogue mais pressionado, né? Essa é a leitura, inclusive, que eu faço, mais até do que ser poupado. Pode até estar sendo poupado e tal, mas teve 11 carregadas. Então, quando o cara é poupado, é um change of pace, 6, 7 carries, né? Um pouco menos que isso. E os 2 passes, não digo nem as jardas ganhas, mas, porra, o Kamara é um cara que em liga PPR, a gente espera que ele tenha 5, 6 recepções por jogo, né? Esse é o cara que valeu o pick de 1.3, 1.4. Então eu acho que o grande culpado pela queda de rendimento do Kamara, na minha opinião, é o Tyson Hill, que não favorece o jogo para ele. Mas viu, Tiagão, só para também entrar nesse assunto, ele teve 6 targets, que ele só conseguiu 2 recepções. Então acho que o desempenho dele contra o Tampa Bay é muito mais mérito da defesa, e o que o Saints faz com o Mike Evans é mais ou menos do que o Bucks faz com o Kamara. Sempre que o Saints enfrenta o Buccaneers, o Kamara tem um jogo apagado. Primeiro porque tem um time de linebackers muito bons, tanto na cobertura de passe quanto para marcar a corrida. Então é algo que pega bastante. E a função do Kamara no jogo corrido, essa função que você está vendo, todo mundo está vendo do Kamara no jogo corrido, é a mesma que ele tinha na época que o Ingram estava no Saints, e o Ingram voltou no Saints. É uma ideia de fazer aquele 1-2. Se você pegar até a quantidade de snaps, é bem dividido a quantidade de snaps entre Ingram e Kamara, porque eles têm características que se completam. O Kamara não é um cara para correr entre tackles com a cabeça baixa para ganhar uma jarda. Ele pode até consegue isso, mas a agilidade dele, a força muscular, a explosão dele é muito mais para corrida fora do tackle, para você pegar pitches, para você fazer outros tipos de jogadas, do que essa especificamente. E o Paulo Antunes falou... Mas em termos de fantasy points, o Kamara perde rendimento. Isso está no stat sheet, né? Não sou eu que estou falando, entendeu? O Tyson Hill não combina com o Kamara. Até porque o Kamara ele pontuava muito, principalmente com o Drew Brees fazendo passe curto. Né? Que ele Sem dúvida, né? Sem dúvida. Cada screen que o Tyson Hill não faz. Ele ganhava muita jarda depois de recepção também, né? Porque a bola chegava onde tinha que chegar, né, pai? Chegava Exato. lá já redondinha. Exato. Mas é muito mais por leitura também, né? Porque o Gabi Kamara aqui sobre a questão da... Oi? A questão da defesa, né? Gabi, você acha que essa defesa, ela seria capaz... A gente viu ontem ela limitando o Tampa Bay Buccaneers a 0 pontos, né? E você acha que ela é capaz de levar um jogo de playoffs? A gente sabe que o Saints ainda tem chance de wildcard. Ela tem chance de levar o Saints a uma vitória em playoffs sozinha? Ah, cara, assim... Enfim, a gente viu ontem contra um time que vai estar nos playoffs, assim.
Mas eu acho muito difícil, mas é mais por causa do ataque. É como vocês falaram, assim, eu ontem no jogo tava todo momento esperando a hora que o Bucks ia fazer um ponto e a gente não ia conseguir fazer mais nada no jogo, assim, sabe? Eu acho que isso aconteceu em jogos passados, acho que foi contra os Giants, que chega uma hora que a defesa cansa, entendeu? Talvez pelas lesões do Bucks ontem isso não tenha acontecido, mas isso era algo que eu tava esperando a todo momento, assim. Eu não conseguia acreditar na vitória até realmente o final, porque eu achava que o Bucks ia conseguir fazer um ponto de algum feito, ia conseguir o touchdown, porque a defesa ia cansar, ia começar a ceder muitas jardas no final e a gente acaba perdendo o jogo, assim. Mas eu sinceramente não acredito, eu não sei o que todo mundo acha, assim. Eu acho que a defesa pode ir bem, mas o ataque não tem como, assim. Com o ataque que a gente tem hoje é muito difícil acreditar numa vitória em playoff. Mas eu não sei o que o Caio, o que o Thiago aí acha, mas pra mim eu acho que não tem como. E aí, vocês concordam, pessoal? O que vocês acham? Eu acho difícil, para não dizer impossível, porque quando você tem um ataque que não consegue manter a posse de bola, e o ataque ontem, especialmente no segundo tempo, acho que até meados do último quarto, o ataque teve 11 jogadas para 14 jardas, ou seja, um first down somado. Você mata a defesa, cara. A defesa precisa de tempo, a defesa precisa descansar. Como já dizia um famoso técnico do futsal paulistano aí, amador, mais especificamente de campeonatos da Voit, marcar cansa, né? A defesa ela sempre vai estar em desvantagem. Então, assim, eu acho que por mais espetacular que ela seja, é difícil você repetir uma atuação que nem a de ontem. Vamos pegar um exemplo aqui de algumas semanas atrás, o jogo contra o Bills. Cara, o ataque foi uma desgraça e a defesa segurou o ataque do Bills o primeiro tempo inteiro. A defesa foram 10 pontos, se eu não me engano, para o Bills no primeiro tempo. Quando acabou o jogo, né? Então, eu acho muito difícil isso acontecer, assim, a defesa conseguir se manter em alto nível, o jogo todo tendo que entrar em campo a cada 2-3 minutos, não tendo tempo para descansar. Acho bem complicado, especialmente nos playoffs, que é um campeonato à parte. Temporada regular é uma coisa, pós-temporada é outra, entendeu? Se eventualmente a gente passar aí como a última seed da NFC e encontrar o Buccaneers lá na frente, você pode ter certeza que o jogo vai ser outro. Não vai ser esse jogo que a gente viu ontem, ou mesmo o jogo que a gente viu no Superdome, no começo da temporada. É outra conversa, gente. Então, assim, na minha visão, a defesa ontem ela chegou no limite e no final do jogo ela começou a cansar. A gente estava até discutindo, o Caio no outro grupo, quando as corridas começaram a entrar, era sinal de que a defesa já estava com a língua arrastando no chão. Então, eu acho bem difícil, cara. Foi espetacular o que aconteceu ontem, então, mas isso é muito mais uma exceção do que regra. E aí, Caio, concorda também? E deixa uma segunda pergunta. Acha que esse nível dessa defesa dá para manter para o ano que vem? Falando em especulação mesmo. Não, dá. É um time jovem, é um time que está praticamente todo em contrato. A gente tem para renovar só o Mark Williams, que vai embora, até pela temporada que ele está fazendo. O Saints esse ano está pagando o franchise tag e não vai ter condição de renovar com ele, vai vir gente com muito dinheiro. E o PJ Williams, que é o nosso, tá jogando no nosso time, mais até do que o Scott, e às vezes até strong safety, e tá fazendo uma temporada boa, mas não está insubstituível, não. Acho que é uma possibilidade real que essa defesa se mantenha nível, até com, por exemplo, o Peyton Turner, eu sei que é triste, mas o Peyton Turner aparecendo de fato de volta à temporada vai dar uma rotatividade interessante, você vai poder reforçar ali principalmente o time de linebacker, dá para manter. E eu acho que é uma temporada que também, se o Saints passar para playoffs, já é vitória, né? E aí, jogo de playoff, joga uma moeda para cima e vê o lado que ela cai. Esse ataque é muito fraco para decidir qualquer coisa. Se chegar no playoff, vai ser carregado pela defesa. E aí vale aquela máxima, né? Que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Não sei até onde que a defesa vai conseguir carregar esse time, mas se o ataque conseguir render um pouquinho a mais, e talvez consiga com uma OL um pouquinho mais reforçada, né? Com a volta dos tackles, talvez consiga brigar por alguma coisa no playoff. Caião, falando sobre a defesa do Saints, que eu admiro muito, né? O Cameron Jordan, que passou de 100 sacks, né, na última partida,
Eu lembro do draft dele, foi um cara que era blue chip, né, desde o college e tal. Aí o Letmore, que é um craque, mas é um cara dessa defesa que eu achei que jogou muito ontem, foi o Noah Alexander, né? Eu lembro dele no 49ers e tal, porra, tá com a camisa 5 agora, bem, bichão mesmo, velho. Não perdia tackle e o Bucks, querendo ou não, deu azar, né? Não sei se vocês querem falar disso, mas perdeu. Mike Evans perdeu durante o jogo, né? Perdeu o menino lá, o 14, que sofreu uma queda feia, falaram que tá out of season, Chris Godwin. O Gronk deixou cair umas bolas que normalmente não deixa cair. E eu sou apostador, né? Eu gosto de gamble, cara, e eu fiquei acompanhando a line e baixando de 11,5 para 8,5, para 6,5, para 5,5, para 2,5, para 1,5, aí virou positivo, 3, 4, falei, vou entrar no Bucks, vou entrar. Chegou uma hora, falei, quer saber, se foda, chupa Tom Brady. Graças a Deus não entrei, vocês ganharam o jogo, né? Ia perder uma graninha aí, grana essa que agora provavelmente a NFL vai usar para comprar um novo tablet pro Tom Brady lá, né? Eu queria trazer umas estatísticas aqui sobre essa defesa, legais, assim, que eu estava vendo o pessoal que acompanha. A gente teve 8 pressões em 26 dropbacks no primeiro tempo, né? Com 3 sacks. Isso representa 30%, que foi o maior número de pressões na temporada em cima do Tom Brady. Então, para ver o trabalho que realmente foi feito ontem. O Thiagão citou o Cameron Jordan. Pô, o Wirfs com certeza teve pesadelos essa noite, não conseguiu dormir muito bem, porque ele foi bastante jantado. Foi desmoralizado, né? Teve uma que ele caiu de bunda, velho. Exatamente. Eu acho maravilhoso aquele lance que ele quase faz o sack e o Tom Brady tenta resolver com as pernas, ele sai à caça dele e força o fumble. Então, assim, o Jordan é um ídolo, vai estar no Hall da Fama dos Saints, com certeza. E usando pouca blitz. Ontem a gente mandou muita pressão por dentro da linha, né, fazendo os stunts também, se não me engano. Teve um sack que o Jordan ou o Davenport, não me lembro, vem por dentro, né? Então foi realmente um jogo muito bacana dessa defesa ontem, em todos os aspectos. A secundária também não deixou a desejar. As lesões contribuíram, claro. Os talentos do Godwin e do Evans são inquestionáveis, apesar de que o Evans sempre está no bolso do Lattimore ali, mas a gente não pode nunca vacilar com esses caras. Isso contribuiu, mas enfim, não tira o brilhantismo que foi dessa defesa de ontem. Bola pra frente, eu queria saber, Thiagão, como é que foi esse Dolphins e Jets, que foi um jogo, parece bem insano, né, cara? Foi um clássico, né? Thiagão, nem a gente, remendado, perdeu pro Jets. O Jets seria sem querer. Não, mas e assim, o maior rival do Dolphins é o Jets, né? O Jets era o único time da nossa divisão que ainda tinha um recorde a favor contra a gente. Era 55 vitórias, 54 derrotas e um empate. A gente varreu eles esse ano, então agora eles são freguês. A gente está vencendo agora, historicamente, 56, 55, um empate. O que assustou foi que o Miami Dolphins, ele teve problemas de Covid, né? Não é exclusividade nossa, vocês perderam até o Sean Payton aí para o jogo. No nosso caso também, a gente perdeu nossa principal arma no ataque, que é o rookie Jalen Waddle, que vai brigar aí para Rookie of the Year e tudo mais. Mas o que aconteceu é que a gente começou trianaut, punch, os caras metem um puta drive grandão, TD. A gente chega, o Tua toma um pique, toma um field goal, 10-0. Devolve a bola, toma aquele puta calor. Então, assim, o jogo começou 10-0 pro Jets, depois a gente dominou o jogo, o Tua teve a pior partida desde que voltou da lesão, né? O Tua é bastante contestado, porque ele é baixinho, porque ele é canhoto, porque ele não tem um braço forte e tal, mas aqui vocês, torcedores do Saints, vão gostar. Quando ele saiu do college, ele era comparado, não que ele vai ter a carreira, tem o talento e tal, mas o estilo do Tua Tagovailoa é o estilo do Drew Brees, que é aquele cara inteligente no pocket, que escala pocket, que acerta a bola que precisa acertar na mosca, e ele fez isso em alguns momentos ontem, passes maravilhosos, mas ele teve uma pick six e uma interceptação, foi um jogo ruim. E aí o torcedor do Dolphins vendo o Sunday Night ontem tava, caralho, nós vamos apanhar pra caralho. Então assim,
Eu acho que o momento para essa semana de preparação é mais do Saints, porque o Saints vem de uma vitória shootout 9-0 fora de casa contra o Great of All Time, né? O Tom Brady, não tem o que falar, vocês ganharam do Pelé da paradinha. E a gente ganhou do Jets com as carças na mão, numa virada lá, tal. O jogo é na casa de vocês, é um Monday Night. Vamos falar dessa partida, tô pronto. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos então para esse segundo bloco, onde a gente vai começar a falar de Dolphins e Saints. Esse jogo vai rolar aí no Monday Night, né? Thiago, antes de mais nada, eu queria saber o seguinte. Esse Dolphins saiu de 1-7 para 7-7 nessa temporada. Histórico. Foi o ponto da virada desse time do Dolphins? É a saúde do Tua Tagovailoa, né? Não sei se vocês vão se recordar, o Miami começa a temporada ganhando do Patriots no Gillette Stadium. Né, foi o Mac Jones contra o Tua, a gente ganhou, foi um 17-16, forçamos um fumble no último drive dos caras, ganhamos o jogo. Depois disso a gente perdeu 7 jogos seguidos, já queriam mandar a técnica embora e tal, e agora a gente vem de 6 vitórias seguidas. A gente se tornou esse último final de semana, o norte-americano ama stat, né? A gente se tornou o segundo time da história da NFL a conseguir vencer 6 jogos depois de perder 7 partidas. Quem tinha conseguido fazer isso foi o Giants em 1994. A gente empatou. Se a gente ganhar o Monday Night contra o Saints, a gente acaba ganhando, passando o recorde disso. Mas eu acho que a defesa e a saúde do Tua são as respostas aí. Não sei o que a galera tá. Vocês estão achando que vocês vão ganhar fácil ou vão ganhar apertado, pai? Me conta você, meu. Eu acho que a gente nem ganhar vai. Que bom. Feliz. Não, cara, assim, eu acompanho um pouco mais o Dolphins do que os outros times e não tenho uma razão específica para isso, talvez porque eu tenha acompanhado um pouco daquele time do Dolphins do Dan Marino, né? Então, eu venho lá dos anos 90, quando passava na Band também e tal, e eu acabo que É um time simpático, né? Fala sério, né, pai? E assim, eu torço pro Saints, cara. Eu torço pro Saints, eu tô acostumado a ser underdog, eu gosto de underdog. Mas eu vejo o time do Dolphins com bons valores, tanto na defesa quanto no ataque. Especialmente, eu vejo o corpo de recebedores do Dolphins bem bom com o Waddle e com o Davante Parker. Eu ainda sou meio suspeito para falar do Tua, porque eu sou torcedor de Alabama, né? Não que eu meio que abandonei o college nos últimos anos, porque, porra, você tem que focar em alguma coisa. É trabalho, família e NFL, né? Não dá pra e ganhar todo ano perde a graça, né? Então. Mas assim, eu particularmente, eu gosto muito do Tua. Eu ainda acho que falta um pouco mais de proteção para ele. Ele sofre com a falta de... Então, assim... Eu acho que tá aí o grande ponto do Saints, tá? Pro Xará, enfim, pro Caio, pro Gabi analisar, eu acho que assim, o que vocês mostraram ontem contra o Bucks, pai, se fizer essa partida nesse nível, eu acho que vai ser um jogo bem close, né? E um jogo de baixo placar. Porque a defesa do Miami também é muito boa. Não sei se vocês vão se lembrar, um jogo que a gente assustou a NFL foi um Thursday Night Football contra o Baltimore Ravens, onde a gente acabou com a temporada do Lamar Jackson. Ele era favorito para MVP com o Kyler Murray e tal. Acabou o cara não conseguiu mais render desde aquele jogo. Quem joga fantasy sabe, porque o Miami meteu 8 caras na loss e falou, mano, ó, desses 8 aqui, 5 vão para cima, 3 vão voltar. Chuta quem são. E aí, pá! E começaram, e isso fez com que, inclusive, o Cameron Newton na semana seguinte tivesse 3 interceptações, 12 jardas totais para um quarterback, porra, é nada. Então acho que vai ser um jogo de placar baixo, porque o Tyson Hill acho que também vai dar uma sofrida. Até porque ele tem um defeito muito grande que é passar a bola, né? E a defesa do Dolphins tem um cara que eu gosto muito, que é o Xavier Howard, né? Ele, o Byron Jones, que era do Cowboys. Exato, bom jogador também. Exato, eu acho que vocês têm que fugir desses turnover. O Caio falou disso, né?
Eu acho que o jogo contra o Dolphins é para vocês provarem essa teoria aí de um ataque que perde pouco a bola, porque o Miami é um dos líderes em sacks na temporada, é o líder de quarterback hits, a gente chega muito em quarterback. Como vocês têm um cara muito móvel como o Taysom Hill, o grande segredo vai ser esse, vocês fazerem jogadas de corrida que evitem a situação de passe. E aí, lógico, passar em play action, em bootlegs e tal. Aí vocês vão dar as soluções do Sean Payton, que é um dos melhores da NFL para chamar jogadas, né? Inegável. Mas o Brian Flores, o técnico do Dolphins, foi o técnico do Bill Belichick de defesa nos últimos Super Bowls do Tom Brady. É um cara que também gosta de montar algumas enrascadas aí para os ataques adversários. Você gosta dele? Do Brian Flores? Eu gosto do Brian Flores. Até perder 7 jogos seguidos esse ano, era um cara que eu queria há muito tempo. Acho que ele é bastante similar ao Mike Tomlin, assim, no jeito, sabe? Aquele cara que dá entrevista falando 3 palavras, pega muito a questão de etnia no discurso, e a NFL é um esporte de preto, né? Então ele consegue deixar lá. Mas, porra, esse ano ele vacilou muito, viu, cara? As derrotas contra o Jaguars e contra os Falcons estão na conta dele, com certeza. Assim, ele jogou em prevent quando não podia. Mas, enfim, eu gosto dele sim. Legal. E eu ia falar que sobre montar enrascadas, né, contra o Saints, a gente já tá com um ataque que pena pra caramba, que patina pra caramba. Então, assim, eu acho que realmente pode ser um jogo, sim, de pouquíssimos pontos. Eu queria saber do Gabi sobre essa questão da linha ofensiva, né? O Thiago chamou a atenção aí para a defesa do Miami, que gosta de pressionar bastante. Eu achei que a linha ofensiva ontem foi bem, sem os 2 tackles. Não sei se você concorda. E sem a volta do Ramczyk, do Armstead, você acha que dá para fazer um bom trabalho? Eu acho que dá sim. Eu também achei que eles foram bem. Comparado com a semana 2, por exemplo, em que eu acho que a linha ofensiva foi muito mal contra os Panthers, assim, eu acho que foi um dos motivos de ter perdido aquela partida contra os Panthers. Eu acho que usando o jogo de ontem como base para ir contra os Dolphins, eu acho que é uma boa linha de se seguir. E eu acho que o Saints tem a oportunidade de vencer, assim. A gente conhecendo o Saints, é muito a cara do Saints ganhar do Bucks do jeito que ganhou e perder dos Dolphins na próxima semana, assim, sabe? Mas é isso, eu tenho que continuar mantendo o mesmo trabalho que fez nessa semana, que eu acho que vai dar certo, assim. Eu até queria aproveitar, não sei se estou pulando a pauta aí, mas perguntar pro Thiago se ele acha que se o Dolphins for para os playoffs, o que acha que vai acontecer, assim, qual a expectativa, se acontecer. A mesma pergunta que fizeram aqui pra gente, você acha que o Dolphins consegue arrancar uma vitória, ou qual a expectativa se chegar lá? Ah, legal, Gabi, obrigado por perguntar, né? O Miami tá fazendo história com essa arrancada de 6 vitórias, né? Vamos lembrar que foram 6 vitórias, mas a gente pegou o Jets 2 vezes, o Carolina Panthers com o Cam Newton, não ganhamos, ganhou o Giants sem o Daniel Jones, já tinha machucado. Puta, foi uma sequência meio mandracona. Mas assim, se a gente chegar nos playoffs é porque vocês vão perder o Monday Night, né? A chance do Miami é vencer os 3 jogos que faltam. E agora o calendário fica muito difícil, porque o Saints é um time que eu acho que tem um bom nível, sim, que o Miami pode perder tranquilamente o jogo, né? Aliás, vocês estão jogando em casa, na teoria o favorito para a partida são vocês, embora eu acho que vocês tenham um quarterback pior do que o Tua, então isso já deixa o jogo um pouco mais ajustado ali. Agora, depois pega o Titans e depois pega o Patriots, então estamos longe ainda de pensar em playoff, não vamos pensar na segunda-feira. Acho que vocês têm que ficar de olho no Duke Johnson, que foi o running back que era do Patrick Squad. Vocês vão lembrar do Duke Johnson, ele foi um cara que era do Cleveland Browns, tal, tem 28 anos, a gente trouxe o cara pro Patrick Squad, todo mundo pegou o Covid, o maluco entrou do nada, Gabi, do nada, ninguém esperava 0 dele, 22 carries, 107 jardas, 150 jardas, porque ele recebeu umas bolinhas, e ele foi ídolo na época do Hurricanes, então ele jogava em Miami, tanto é que o Miami Dolphins pegou ele, meio que campanha de, você já é da Flórida, né, fez universidade aqui, e porra, o maluco foi bem, já assinaram ele pro time principal segunda-feira, então vocês vão ter um cara que tá vindo com a corda toda aí pra querer mostrar no Monday Night que o Duke Johnson não morreu, e vai ter a volta de Jalen Waddle, que é o nosso grande wide receiver, o Hulk, ele já bateu os recordes de Hulk da história do Miami Dolphins, e porra, a gente tá falando de um time que teve Dan Marino por
20 anos, né? Os quarterback, os wide receivers rookies lá recebiam bastante bola. E ele já matou em 13 partidas todos os recordes. Não jogou na última partida por conta da Covid. Acho que ele vai dar uma trabalheira para vocês. O Lattimore vai ficar trocando entre ele e Devante Parker, que é mais parecido com o Mike Evans. Você falou, né? O Lattimore é um baita de um corner, né? Onde ele tá, o quarterback nem olha lá. Ele vai olhar para os outros caras. Acho que vocês vão ter um trabalhinho aí com o ataque, porque o Tua, por ser canhoto, gente, ele já espelha o ataque adversário, tá? O lado esquerdo da linha ofensiva não é o blind side. Só aí a defesa de vocês já tem que fazer ajuste durante a semana. Então, quando ele corta saindo para a esquerda. Tudo que vocês estão acostumados a ver o quarterback fazer para a direita, ele é o único canhoto da NFL hoje. O único canhoto empregado quarterback da NFL dos 32 times, o único é o Tua Tagovailoa. É bem difícil aparecer quarterback canhoto mesmo, né? As pessoas não deixam acontecer, né? Uhum. E o mais engraçado é que ele é destro e o pai dele ensinou ele a arremessar com a esquerda por causa do Steve Young. Vocês acreditam nisso? Deu certo. Essa eu não conhecia. Deu certo, deu certo. Ele tá na NFL, né, Caião? Então, funcionou. Ô, Caio, a gente tá falando aqui do Tua. O Tua é um quarterback móvel, como o Thiago já ressaltou aqui antes. O Saints sofre com quarterbacks móveis, hein? O Jalen Hurts ali é o pai do Saints, por incrível que pareça. E o que você acha que... Você acha que isso pode causar uma dificuldade maior? Que contra o Tampa a gente tem esse lado a favor, né? Que o Tom Brady é um quarterback muito estático, um pocket passer. Contra QBs móveis a gente tende a sofrer mais, né? Sofre, mas a questão é que a defesa do Saints, eu acho que chegou num nível que o sofrer mais significa tomar, sei lá, 20 pontos, 25 pontos, que não é uma pontuação alta. Se você tiver um ataque minimamente decente na NFL, você consegue imaginar que esse ataque consegue marcar 20 pontos ou marcar um ponto a mais do que a defesa vai sofrer. A grande questão para mim, mais do que enfrentar essa defesa do Tampa Bay, ou melhor, enfrentar esse ataque do Miami Dolphins, é enfrentar a defesa, com Tyson Hill, com dificuldade na linha ofensiva. Para mim, a grande questão é essa. A grande chave do jogo não é nem como o Saints vai fazer para parar o ataque, mas sim o que a gente vai fazer para o nosso ataque não jogar contra a gente, não cometer turnovers, não entregar o jogo como não entregou contra o Tampa Bay. Eu vi, e até concordo, o Paulo Antunes falar na transmissão do Sunday Night Football, de que ele não entende porque o Saints não usa mais options play, né? Colocar mais... fazer mais zone read e tal. E eu também não entendo. Tudo bem que o Sean Payton nunca foi esse estilo, né? Ele sempre foi muito mais vertical do que um técnico desse estilo. É que na situação que a gente tá, isso é recurso, né, Caio? Então, vai precisar tirar isso da cartola. Vai ter que tirar a bola da mão do Tyson Hill, não dá pra colocar o Tyson Hill pra fazer 20 passes nesse jogo. Vai ter que achar formas de colocar ele pra correr. E eu percebo, e aí sim eu acho que o Saints tá protegendo e poupando um pouquinho o Tyson Hill, porque ele já teve concussão na temporada e ficou um bom tempo afastado por concussão. E concussão é complicado, você volta, você passa pelos protocolos, mas depois de uma concussão tem muita gente que demora muito mais, até para recuperar reflexo, tem muita sequela que fica e que demora um pouquinho mais para se recuperar em relação à concussão, então acho justo que o Saints proteja um pouquinho mais o Tyson Hill, até porque o Simeon já mostrou que é ruim com o Tyson Hill e é pior com mas vai ter que achar um jeito de tirar essa bola da mão do Tyson Hill, de usar mais o Ingram, de usar mais o Kamara, de tentar fazer esse jogo corrido entrar de alguma forma para que o Saints consiga ter um mínimo de ritmo para ficar em campo, para tirar um pouco da pressão da defesa e para conseguir fazer um ponto a mais do que o que vai sofrer, porque eu acho bem possível que sofra pouco. Eu acho que vai ser um jogo de placar baixo, não vejo nenhum dos dois times passando de 20 pontos, e o ataque que conseguir ser mais preciso na chance que tiver, vai ganhar essa partida. E aí, pai, o que você acha? O que o Saints precisa fazer, então, para... Concordo com o Caio, quer acrescentar alguma coisa? O que o Saints precisa fazer para ganhar esse jogo? Eu acho que o Caio falou tudo, cara. Tirar a pressão do Tyson Hill, e tirar a pressão do Tyson Hill significa isso, significa o time tentar correr mais com a bola, tentar fazer campanhas mais longas, e deixar o ataque do Dolphins fora de campo também é fundamental. Não pode acontecer o que aconteceu ontem. A gente fazia drives de 1 minuto, cara, 1 minuto e meio. A gente estava até comentando durante o jogo. Se você correr 3 vezes com a bola, 3 vezes e o punch, ainda que você não conquiste um first down,
você pelo menos queimou 2 minutos e 40 do relógio, né? É melhor do que você tentar 2 passes, que nem o Thiagão falou, passe no tornozelo do recebedor, né? O Tyson Hill é um péssimo game manager e acho que isso passa muito por quem estava chamando as jogadas ontem também. Eu acho que vai ser um jogo apertado. O Dolphins é um bom time, eu vejo como um bom time. A defesa, a gente sabe que a gente pode confiar, a defesa já mostrou isso ao longo da temporada toda, mesmo nos jogos que perdeu. Perde porque não aguenta, cara. Não aguenta ficar em campo 45 minutos às vezes. Então acho que passa muito pelo ataque fazer mais um jogo seguro e numa tentativa de ficar mais em campo. É isso que a gente precisa. Eu acho que se a gente conseguir executar dessa forma, chance de ganhar melhora bem, né? E aí, Gabi, concorda também com o Caio, com o pai? Sim, concordo, eu não tenho nem muito o que adicionar, eu acho que tem que mesmo tirar a pressão no Tyson Hill. Assim, apesar da empolgação de ter vencido os Bucks, assim, eu continuo muito pessimista, principalmente pelo que a gente viu no ataque, assim, sabe? Não tem muita criatividade, parece que é sempre a mesma coisa e parece que até às vezes é meio fácil de se ler, assim, sabe? Mas é isso, é a gente tentar ganhar nos field goals novamente, pra mim, assim, essa é a questão. Até também postei lá no nosso grupo que era de 3 em 3, assim, vamos de 3 em 3, não precisa chegar pra fazer o touchdown, assim, a gente vai nos field goals e segura o outro time na defesa, assim. Mas é aquilo que a gente comentou, uma hora a defesa vai cansar e os Dolphins precisam se aproveitar disso e se aproveitar do que os Saints têm fazendo nos últimos jogos pra tentar vencer o jogo. Thiago, pra resumir... Oi. Diga aí, Caio. Eu acho que é só importante a gente fazer um adendo também, que a gente está fazendo todas essas análises com os times do jeito que eles estão hoje, né? Porque, se não me engano, eu vi um tweet falando que apenas hoje a NFL já teve mais de 50 testes positivos para a Covid-19. E a gente está gravando segunda-feira. Aliás, os jogos estão sendo adiados por conta da Covid. E se na segunda a gente já teve 50 testes, possivelmente vai ser muito difícil que Saints e Dolphins cheguem no jogo sem nenhum teste positivo, do jeito que estão as coisas. Então, é muito difícil fazer. A gente faz uma análise geral, até por estilo de jogo, pelo que a gente viu, mas é muito difícil prever e é muito difícil para os times se prepararem, porque a gente tem o exemplo do Sean Payton. O Sean Payton preparou o jogo inteiro e quem chamou a partida foi o Pete Carmichael. Quem comandou a equipe de uma forma geral foi o Dennis Allen. Então é muito complicado, até a incerteza que esse momento da Covid traz para o esporte de uma forma geral, por conta desses testes positivos que estão aparecendo aí. Chegar numa situação que a gente precisa torcer para ter jogo, né? Exatamente. É difícil, cara. Tá difícil. É muito triste aí o avanço, né, dessa nova variante e a gente tá vendo a liga, infelizmente, sofrendo esse impacto. Então, antes que o torcedor aí, no dia que você estiver escutando aí o nosso episódio, falar, mas os caras falaram que a gente ia ganhar do Dolphins e tal. Não tem isso não, tá, galera? A gente grava na segunda-feira para dar tempo de editar e mandar para vocês ouvirem antes do jogo. Então, né, pelo amor de Deus. Muito bom, Caio, muito bom. E até é importante... Ninguém aqui falou que o Saints vai ganhar, né? Então, se alguém chegar e falar, vocês falaram que vai ganhar, vocês ouviram o podcast errado. É porque eu vou falar. Tem que falar, né? Tem que manter o otimismo. Bom, eu só queria colocar para discussão que o Tua Thiago, eu já ia pedir para você resumir do mesmo jeito que a gente fez. Fechou. Você já falou pra caramba aí e muito bem sobre as armas do Dolphins, mas assim, resumindo, tu fosse chegar lá na orelha do Brian Flores e falar, faz isso, pai. O que é que ele teria que fazer para poder ganhar do Saints? Legal. Obrigado mesmo, viu, Xará? Já agradecendo o convite aí, né? Eu sei que a gente já tá arrumando pro final do episódio. Eu fui técnico de futebol americano, Caio Rossini sabe disso, fui head coach. Obviamente não tenho a qualidade nem do Brian Flores, enfim, no máximo o Urban Meyer fazendo merda lá do lado da sideline. Mas vamos lá, eu acho que o Tua é um quarterback móvel, mas totalmente diferente de Jalen Hurts, do Josh Allen, do próprio Tyson Hill. Ele não é o cara que vai ter 5, 6 carries por jogo. Se ele escapar, ele vai escapar uma. Obviamente ele é scramble, ele é inteligente, mas ele é móvel no sentido de encontrar uma solução para um pass rush que vazou ali. Ele é muito ágil mesmo, vocês vão se espantar às vezes, e ele lembra bem o Drew Brees nisso, né? Não é um cara ágil, mas ele é esperto, dá um passe
passe pro lado já abre bastante o pocket para ele e tal. Vocês vão ver que ele tem uma noção espacial diferenciada. Eu acho que vai ser um jogo realmente de placar baixo, mas o ataque do Dolphins está conseguindo deixar 30 pontos direto. A gente está fazendo sem jogo corrido, sem offensive line, mas o Tua, ele acha as bolas. É impressionante. Então, assim, vocês vão ter que jogar em alto nível de novo, mas eu acho improvável, deixa eu bater na bandeira, outro shootout, assim, né? Acho que vocês vão ter que fazer 20 pontos para ter chance de ganhar. Para resumir, é isso. Acho que vai ser um placar. No Finscast, eu previ 24-20, falando que ia segurar o Saints no último drive, sem poder bater field goal, a gente ia segurar o Tyson Hill. Então, eu achei que ia ser esse o placar, mas é um jogo que o Saints pode ganhar. Eu estou esperando abrir a linha para esse jogo, ver como o Vegas está assistindo esse jogo. No site de apostas, que é o meu Booker, não abriu ainda, então os caras estão estudando bastante isso. Pode ser um pouquinho do que vocês falaram, da Covid interferir, né? Porque se o Tua pegar Covid e for Jacob Brissett, pode estourar o champanhe. Não tem como o Brissettão ter chance contra essa defesa aí do Saints. Mas se o menino ficar livre da Covid, eu acho que o Tua Tagovailoa leva o Miami favorito para jogar lá em New Orleans. E você, pai, seu palpite para esse jogo? Vamos lá. Eu vou de 16-14 Saints. Gabi? Eu vou de 14-6 Saints. 14 é de muito ponto, eu acho ainda já. Jogo vagabundo no Monday Night. 14 acho que vai ser muito ponto, mas acho que vai ser 14-6 pro Saints. E aí, Caio? O Saints não tem capacidade de fazer 20 pontos em nenhum time da liga. Nenhum time da liga. Só no Jets. Só o Jets, porque o Jets, você espirrou, você fez touchdown, né? Não, o Jets você não precisa querer ganhar, né? Você ganha porque é o Jets. Jets, né, você ganha por acaso. Mas eu acho... Eu quero estar otimista. Eu quero falar que o Saints vai ganhar de 13-10, sabe? Um joguinho desgraçado. Mas não sei. Eu ainda preciso ver mais esse ataque do Saints. Eu acho que produz pouco em número de jarda. Não sei até onde a defesa vai conseguir segurar. Então vou chutar num 13-10 Saints, mas sem nenhuma convicção. E vocês já deixaram o Green Bay com apenas 3 pontos em casa também. Agora o Bucks nenhum ponto. Se vocês estiverem nesse dia, vocês vão ganhar o jogo, fato. Não tem como, né? Faz 3 pontos, nenhum ponto. Não tem como não ganhar. Não é todo dia que isso acontece, não. Exatamente, mas não é todo dia que isso acontece, exatamente. E o Miami tá precisando performar. Não sei se vocês vão lembrar do jogo contra o Ravens. A gente segurou o jogo 7-6 Miami até entrar no quarto. Daí a gente conseguiu 2 touchdowns. O Lamar Jackson conseguiu um TD. Acabou 21-16 a partida. Mas ali até o quarto tava jogo com menos de 15 pontos totais. Eu lembro. Eu ia falar um 13-10, então eu vou falar aí um 10-10 na prorrogação. A gente vai ganhar com um touchdown aí, 17-10 na prorrogação. Dia não. Cara, eu fiquei até 1h30 da manhã, eu tô arrebentado, bicho. É só pra ficar diferente do Caio, tá? Mas, gente, vamos dar aí início às nossas despedidas por aqui. Eu vou começar com o nosso convidado, Thiago. Faça desse momento aí o seu jabá, divulgue aí todos os seus projetos, suas arrobas, seus perfis. E faça o seu placar também, dá o placar aí. Mas 24-20, pai. 24-20 Miami, Eu repeti o mesmo do Finscast. Bom, quem quiser ouvir lá o Finscast, a gente já lançou o Finscast dessa semana, falando da vitória do Jets e também o jogo do Monday Night. Você, torcedor do Saints, vai com calma. Nós 3 lá previmos vitória do Dolphins, mas vocês também previram tudo vitória do Saints, então estamos em casa, cada um para um lado. Quero agradecer muito o convite, agradecer o Caio Rossini, um cara que, eu admiro muito da trajetória profissional dele no rádio, eu também vim do rádio. Quem quiser conhecer mais, além do Finscast, eu apresento um podcast chamado Contando Jardas, fala sobre fantasy futebol, gamble, né, apostas esportivas e sobre NFL, Contando Jardas, vai achar lá, estamos no Twitter. Eu tenho o Rebatida Podcast, que é o podcast para falar da Major League Baseball como um todo, na plataforma Fambonanet também. A gente está em primeiro lugar no Spotify, na categoria Baseball. E temos também o Dodgers Cast, que é o podcast para falar do Los Angeles Dodgers. Eu sou torcedor do Dodgers também, adoro
falar de esportes americanos, como vocês puderam perceber, só da plataforma Fumble na Net são 4, e tenho ainda o Na Noite Late Show, tá em pausa, né? Eu lancei 30 episódios, além de várias entrevistas, o Fred do Desimpedidos, enfim, nossa, fizemos entrevista pra cacete, são 8 anos de rádio, tem muita coisa lá legal. O Na Noite Late Show é um late show mesmo, isso que a galera faz aí do Flow, do Podpah. Caio, eu faço isso aí há quantos anos aqui em Sorocaba? Ah, cara. Olha, 8 pelo menos que eu faço esse formatinho aí, né? Só não fumo maconha igual o Monark ali, porque, enfim, né? Então, programa da família, mas tamo lá fazendo piada e tal. Só que eu parei porque eu preciso encontrar como monetizar isso e eu não queria ficar gastando energia sem ganhar dinheiro. Para isso eu já falo de esportes americanos. E tamo junto, galera. Obrigado mesmo, de verdade. Um abraço para todo mundo. Para seguir a gente lá, eu peço para seguir o Contando Jardas, então, que pelo menos fala de NFL, tá bom? Valeu, Thiago. Pô, uma participação incrível aqui, uma resenha praticamente esse episódio hoje. Foi legal demais, reunindo você, o Caio, que tem uma história juntos e tal. Então, assim, fico muito agradecido mesmo. Ficamos muito agradecidos. E por mim, fica aí o convite para você voltar na pré-temporada ano que vem, pra gente fazer um episódio falando de apostas e também de fantasy, para sair um pouco dessa coisa só. Eu adoro, velho. A gente chama você para poder fazer um episódio um pouco diferente, se você topar aí. Só faço questão de uma coisa: boto Caio Rossini para gravar comigo, tô junto. Aí é responsabilidade, hein, Caião? Ah, rapaz, já tá querendo. Vai preparar alguma coisa para mim nesse podcast, tô só vendo. É isso aí, Caio. Obrigadão também pela sua participação mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Fazia tempo que eu não aparecia, mas o negócio tá corrido. Aqui é difícil mesmo às vezes, mas sempre que dá a gente aparece. Agradecer ao Tiagão aí. Tiagão, que é um cara do rádio, é um cara que tem um talento absurdo, um dos melhores apresentadores de rádio que eu já vi no Brasil, e não é baba-ovo, não. A gente sabe que com a internet tem muito talento escondido aí pro interior do estado, do Brasil, de uma forma geral, que acaba aparecendo. E o Tiagão é um desses que já a gente vai ouvir muito, muito, muito mais explodindo aí no Brasil. Então, agradecer ele de novo por participar com a gente. E vamos lá que vai ser muito difícil contra o Dolphins, torcer para que pelo menos a gente chegue com um time um pouquinho mais perto do completo, que ninguém seja derrubado pela Covid nesse meio do caminho, e que a gente tenha um bom jogo na próxima segunda-feira. Maravilha. Meu xará, o pai, brigadão mais uma vez por estar aqui nos honrando com a sua presença nesse podcast. Eu cheguei meio atrasado. Faz só uns 3 anos que eu tô para chegar aqui. Eu queria terminar esse podcast com uma pergunta para vocês. O Chris, ele começou como Godwin e ele terminou como a Bad Loss. Fica aí a pergunta para vocês pensarem, ok? Piada do Casão. O Casão voltou. O Casão voltou. Bem feito, hein? Estilo bem feito. Bom estar aqui com vocês. Eu estou meio ausente esse ano aí, vários projetos paralelos, um projeto que completou 10 meses de vida ontem, uma pós-graduação terminando e tendência aí para o futuro é que eu volte a participar com mais frequência. Agradeço aí, Tiagão, prazer conhecer você, cara, Valeu, sensacional. E os irmãos de sempre aí, um grande abraço, o Caio, qualquer dia desde eu pinto aí por Sorocaba, aí vai te dar um abraço, faz tempo que eu não vou também. Me chama que eu vou também, hein? Vamos lá, pô. Tá demorando. E tamo junto, gente. Tamo junto, valeu. Valeu, Gabi, também por estar aqui com a gente hoje, participando e somando tanto. Obrigado, gente. Obrigado novamente aí. Vou tentar aparecer mais também. Sou novo, então eu quero participar o máximo que conseguir. Prazer conhecer o Thiago também. Mais um cientista reunido aí, bom lembrar também. E é isso, boa noite a todo mundo e é isso, eu vejo vocês na próxima. Valeu demais a todos vocês que estão nos ouvindo também. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram nós somos o @MundoRudete, no Twitter Saints Brasil 09 e no Facebook você vai lá na busca Saints Brasil e nós vamos ser lá a primeira página que vai aparecer. Além disso tem o blog mundorudete.wordpress.com, onde você vai poder também acompanhar tudo sobre o Saints, com vários artigos, notícias e também as nossas análises de sempre. Um abraço carinhoso a todos. Who dat?